Ele entrou naquela sala acreditando que seria apenas mais uma cirurgia comum. Os médicos estavam preparados, os aparelhos funcionando, tudo parecia dentro do normal. Mas ninguém imaginava que naquela tarde ele deixaria o corpo e veria algo que mudaria sua vida para sempre. O nome dele era Marcelo, um homem simples, trabalhador, pai de 2 filhos. Foi internado às pressas depois de sentir uma dor forte no peito. Os médicos disseram que ele precisava de cirurgia urgente e ele entrou na sala consciente, mas com medo. A última coisa que lembra antes de apagar foi a luz branca acima do rosto, a equipe falando baixo e um pensamento que atravessou sua mente. Será que eu vou voltar? Minutos depois, durante a cirurgia, o coração dele parou, completamente. Os aparelhos dispararam, a equipe correu para reanimá-lo, mas Marcelo já não estava ali. Segundo ele, o mundo ao redor sumiu como se alguém tivesse desligado uma luz. Mas, ao invés de acordar no escuro, ele despertou em um lugar completamente diferente. Ele disse que, de repente, estava de pé, leve, como se o corpo não tivesse peso. Olhou ao redor e viu uma imensa clareza, um brilho suave que não machucava os olhos. Era como se a luz tivesse vida própria. Ele sentia paz, uma paz tão profunda que nenhuma palavra conseguia explicar. E então percebeu algo ainda mais surpreendente. Lá embaixo, ele via a sala de cirurgia. Ele via os médicos correndo, via seu próprio corpo na maca, parado, sem movimento. Mas não sentia medo, apenas calma. Era como se estivesse vendo tudo de fora, sem dor, sem angústia. De repente, sentiu uma força suave puxá-lo para trás. Quando virou, tomou um susto. À sua frente havia um caminho feito de luz. Não era uma estrada comum. Parecia feita de névoa dourada, brilhando como ouro. E no fim desse caminho, ele viu algo que nunca imaginou ver. Uma cidade inteira no céu. Sim, uma cidade, com torres altas que pareciam feitas de cristal vivo, ruas que brilhavam como se fossem de luz líquida e estruturas tão perfeitas que nenhuma construção da terra conseguiria imitar. Marcelo disse que ouviu algo como músicas, mas não eram músicas comuns. Eram sons puros, harmonias impossíveis de se tocar com instrumentos humanos. Essas melodias pareciam entrar direto no coração, trazendo paz e emoção ao mesmo tempo. Ele pensou: eu morri. Mas estranhamente não sentiu tristeza. Sentiu saudade, sim, mas não dor. À medida que caminhava pela estrada de luz, sentiu alguém ao seu lado. Uma presença forte, tranquila, acolhedora. Ele não via o rosto, mas sabia que não estava sozinho. E essa presença dizia sem palavras: venha ver. Marcelo deu mais alguns passos e a visão da cidade ficou ainda mais clara. Era tão real, tão viva, tão perfeita, que parecia impossível existir. Mas ele estava lá, vendo tudo com seus próprios olhos, olhos que nem pertenciam mais ao corpo físico. Foi então que algo inesperado aconteceu. No meio daquela beleza, daquela luz, daquela paz, uma voz ecoou dentro dele, suave, mas firme. Você ainda não terminou seu caminho. A luz ao redor começou a vibrar. A presença ao lado dele se afastou e, de repente, tudo começou a se apagar. Não para a morte, mas para o retorno. Quando a luz começou a se afastar, Marcelo sentiu algo difícil de explicar. Era uma mistura profunda de paz com tristeza. Ele queria ficar naquele lugar. Tudo ali era tão perfeito, tão silencioso, tão cheio de vida, que parecia ser o lar que sempre procurou sem perceber. Mas então a voz voltou a falar, firme e calma ao mesmo tempo. Ainda não é sua hora. Ele tentou entender, tentou perguntar o motivo, mas não houve tempo. De repente, sentiu que estava sendo puxado para trás. Não era uma força humana, era algo maior, como se o próprio céu estivesse dizendo que o caminho dele ainda continuava na terra. A cidade começou a se afastar. O brilho diminuiu. O caminho de luz desapareceu como fumaça dissolvendo no ar. Marcelo tentou estender a mão, tentando ficar, mas era inútil.
Uma saudade estranha apertou o peito, mesmo ele não estando mais em um corpo físico. Foi então que novos sons surgiram, rompendo a paz daquele lugar. Sons fortes, urgentes, apitos, gritos, passos correndo e logo depois dor. Uma dor intensa no peito, uma sensação pesada de voltar para dentro de um corpo frágil. Ele ouviu alguém gritar: "Estamos perdendo ele!" E nesse exato instante seus olhos se abriram. O rosto de uma enfermeira estava muito próximo. Ela chorava. Um médico pressionava o peito dele com força. Outros ajustavam aparelhos com desespero. Marcelo percebeu que estava vivo, de volta, preso novamente ao corpo que havia deixado para trás. Uma lágrima escorreu sem que ele entendesse direito o motivo. Não sabia se chorava pela dor do retorno ou pela saudade da cidade celestial que tinha acabado de ver. Quando os médicos confirmaram que ele estava estabilizado, comemoraram. Mas Marcelo permaneceu em silêncio, porque só ele sabia onde tinha estado. Nos dias seguintes, a recuperação foi lenta, mas ele percebeu que já não era o mesmo. Ele não tinha mais medo da morte. O que o assustava agora era a vida que levava antes da cirurgia. Uma vida apressada, cansada, distante das pessoas que amava. Depois da visão da cidade do céu, tudo parecia pequeno demais. Ele passou a prestar atenção nas coisas simples que antes ignorava. O canto de um passarinho, o abraço dos filhos, a luz do sol pela manhã. Cada detalhe parecia ter ganhado um novo significado. À noite, quando olhava para o céu, sentia uma lembrança suave daquela cidade que parecia feita de luz viva. E às vezes, ao fechar os olhos, sentia um sussurro dentro do peito: "Use o tempo que te dei." Mas havia algo que ele precisava contar, algo que ninguém esperava ouvir. Porque pouco antes de ser puxado de volta, ele ouviu mais do que uma frase. Ele recebeu uma advertência, uma revelação que fez o coração acelerar assim que acordou no hospital. E Marcelo sabia que se não compartilhasse aquilo, estaria ignorando o motivo principal de ter sido enviado de volta. O que ele ouviu naquele lugar mudou não apenas como ele via a vida, mas como ele entendia o nosso propósito aqui. E a advertência era clara, não apenas para ele, mas para todos nós. Ele precisava contar ao mundo o que viu e ouviu. Mas por que ele? Por que um homem comum foi escolhido para ter essa visão e receber essa mensagem? Talvez porque a mensagem fosse tão simples que só poderia ser transmitida por alguém como ele. A advertência que ele recebeu não era sobre o fim do mundo, não era uma profecia catastrófica, era algo muito mais pessoal. A voz disse: "A vida que vocês levam está vazia. Vocês correm atrás de coisas que não preenchem a alma e se esquecem do que realmente importa." A advertência era sobre a forma como vivemos, a forma como trocamos o tempo com quem amamos por mais trabalho, como trocamos a paz por mais coisas materiais. A voz explicou que a cidade de luz não é um prêmio para quem acumula mais, mas um lar para quem aprende a amar mais. Marcelo entendeu que o tempo extra que recebeu não era um presente só para ele, era uma missão. Ele precisava lembrar as pessoas de que a vida é curta e que estamos aqui para evoluir, para nos conectar, para sentir. A cidade de cristal que ele viu não era o destino final, mas um reflexo do que poderíamos construir dentro de nós, aqui na Terra. Ele percebeu que o céu não é um lugar distante para onde vamos depois de morrer, mas um estado de consciência que podemos alcançar enquanto vivemos. E a advertência era um chamado para despertarmos antes que seja tarde demais, para pararmos de viver no automático e começarmos a viver com propósito. Desde então, Marcelo mudou completamente. Vendeu o que não precisava, começou a passar mais tempo com a família e a contar sua história para quem quisesse ouvir. Muitos não acreditam, acham que foi apenas um sonho, uma alucinação causada pela anestesia. Mas para aqueles que escutam com o coração, a história de Marcelo ressoa como uma verdade profunda. A história dele nos lembra que talvez estejamos tão ocupados construindo nossas vidas que esquecemos de vivê-las.
e que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos e no amor que compartilhamos. A advertência da cidade de luz continua ecoando através dele. Não espere chegar ao fim do caminho para descobrir que andou na direção errada. O momento de mudar é agora. Marcelo simplesmente não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela cidade de luz. A beleza era tão imensa, tão avassaladora, que por dias ele mal encontrava palavras para descrever o que viveu. Era como tentar explicar uma cor que ninguém nunca viu. Mas, por mais incrível que fosse a paisagem, não era a beleza que o transformou. Foi a mensagem. Uma frase específica que ele ouviu um segundo antes de voltar ao seu corpo. Durante a cirurgia, nesse último instante, aquela mesma voz que o guiou pela estrada de luz falou com ele de novo. Não era uma voz que ecoava pelo ar. Era uma voz que parecia nascer dentro da alma, como se conhecesse cada canto da sua existência. Ela disse: "Você precisava ver, mas não podia ficar. Ainda existe algo que você não cumpriu." Marcelo contou que, ao ouvir isso, sentiu uma mistura de vergonha e entendimento. Foi como se, pela primeira vez, ele estivesse diante da verdade nua e crua da sua própria vida. A verdade sobre quem ele tinha sido e sobre quem ele ainda precisava se tornar. A voz continuou, com um tom que ele jamais esqueceria. Um tom de sabedoria e urgência. O tempo é um presente que você tratou como se fosse infinito. Mas o tempo tem fim, e o que você faz com ele molda quem você é. Essas palavras o atingiram com uma força descomunal, como se uma luz estivesse sendo acesa dentro dele, iluminando todos os cantos escuros que ele tentava esconder de si mesmo. E então veio a parte mais forte, a advertência, a revelação que fez seu coração espiritual tremer. A voz disse: "Se você tivesse chegado aqui hoje para ficar, não estaria pronto." Marcelo ficou paralisado. A luz ao redor dele parecia vibrar, como se o próprio lugar fosse feito de puro entendimento. Ele não sentiu condenação, não sentiu raiva, sentiu apenas a verdade. Uma verdade que o atravessou como fogo, mas um fogo que curava ao mesmo tempo que queimava as impurezas. Ele não teve a chance de responder, de perguntar, de dizer nada. Porque logo depois, a voz finalizou com a frase que mudaria completamente o rumo da sua vida. A frase que se tornaria sua nova bússola: "Volte." Há pessoas que esperam pelo amor que você ainda não deu. Nesse exato instante, ele sentiu um puxão violento, como se tivesse sido arrancado daquela luz e jogado de volta para a escuridão do corpo físico. Quando acordou no quarto do hospital, com o bip dos aparelhos ao fundo, aquelas palavras ecoavam em seu peito como se fossem um segundo coração, pulsando sem parar. Nos dias e semanas que se seguiram, Marcelo começou a entender a profundidade do que aconteceu. Ele tinha visto o que muitos anseiam ver, mas poucos têm a chance. E aquilo não era um prêmio, era um chamado, uma responsabilidade. Ele não podia mais viver da mesma forma. Ele começou a visitar pessoas doentes no hospital, oferecendo uma palavra de conforto. Fez ligações que adiou por anos para amigos e parentes com quem tinha perdido contato. Pediu perdão a quem havia magoado e, mais difícil ainda, encontrou forças para perdoar quem o havia ferido. A vida dele não se tornou perfeita da noite para o dia. Longe disso. Mas ela se tornou verdadeira. Ele costumava dizer que acordar a cada manhã era como ouvir aquela voz de novo, sussurrando em sua alma: ainda é tempo de amar, ainda é tempo de mudar. Cada novo dia era uma nova chance de cumprir a missão que lhe foi dada. O mais impressionante é que depois disso, ele passou a ter sonhos com aquela cidade. Mas não eram sonhos comuns, confusos e passageiros. Eram como lembranças vívidas, como se ele estivesse revisitando um lugar onde realmente esteve. E sempre que tentava contar para alguém, ele dizia a mesma coisa, com uma certeza inabalável nos olhos. A cidade era real demais para ser apenas uma visão. Eu não imaginei, eu estive lá.
Mas havia algo mais, algo que ele guardou por muito tempo, um detalhe que não contou a ninguém de imediato. Um segredo que ele sentiu que as pessoas não estariam prontas para ouvir. Algo que apenas agora, depois de muito tempo, ele decidiu revelar. Porque, segundo Marcelo, naquele último instante antes de ser puxado de volta, ele viu alguém na entrada da cidade. Alguém o esperando. E essa parte da história, ele sabia, mudaria absolutamente tudo o que entendemos sobre a vida, a morte e o amor que nos conecta. Marcelo levou dias para ter coragem de contar a parte mais profunda da sua experiência. Era como se essa memória estivesse guardada em um lugar tão sensível da alma. Um lugar que ele precisava tocar com o máximo de cuidado. Mas quando finalmente decidiu falar, a voz dele tremeu. Não de medo, não de angústia, mas de pura emoção. Ele disse que nos instantes finais, antes de ser puxado de volta para o corpo, quando a cidade celestial começou a se afastar, algo completamente inesperado aconteceu. A luz se abriu um pouco mais, como se criasse um portal suave e convidativo. E ali, bem na entrada daquela cidade luminosa, ele viu uma figura. Não era um anjo com asas. Não era uma presença feita apenas de luz pura. Era alguém humano, alguém conhecido, alguém que ele não via há muitos anos. Marcelo viu seu pai, o homem que o criou, que o amou, que partiu da terra de forma tão repentina quando Marcelo ainda era jovem. Um vazio que ele nunca conseguiu preencher completamente. Uma dor que, mesmo escondida, ele carregava como uma sombra no peito. Marcelo contou que quando viu o pai, o mundo pareceu parar. Todo o brilho da cidade ficou mais suave, como se focasse naquele momento. O ar ao redor ficou quente, acolhedor, e ele sentiu algo que não sentia desde a infância, uma segurança absoluta. O pai não falou com palavras, mas falou com o olhar. Um olhar que misturava saudade e alegria, um olhar que dizia tudo, um olhar que transmitia a mensagem: eu estou bem, eu nunca te deixei. E um dia você vai voltar, mas não agora. Num impulso, Marcelo tentou correr até ele. Tentou se aproximar, estender as mãos. Queria sentir aquele abraço mais uma vez. Mas, a cada passo que dava, ele parecia ficar mais distante, como se estivesse caminhando contra a correnteza do tempo. Foi então que a voz que o guiava voltou, agora mais forte, mais clara do que nunca. Se você tocar nele agora, não poderá voltar. Marcelo parou. O coração dele, ou o que existia como coração naquele estado, apertou com uma força imensa. Ele queria tanto abraçar o pai, queria dizer tudo o que nunca teve tempo de dizer. Queria chorar nos braços dele como quando era uma criança buscando conforto. Mas a presença do pai apenas sorriu, inclinou a cabeça suavemente e fez um gesto com a mão, como quem diz: calma, o dia certo vai chegar. E logo depois desse gesto, as luzes começaram a se fechar. A cidade desapareceu no horizonte. O pai se tornou apenas um ponto luminoso. E então tudo sumiu. Marcelo acordou de volta na terra, mas ele não era mais o mesmo homem. Ele era uma pessoa totalmente diferente, porque agora ele tinha uma certeza inabalável: a morte não leva ninguém para longe. Ela apenas muda o endereço. E aqueles que amamos continuam vivos, mais vivos do que nunca. Ele dizia que a visão do pai não trouxe dor, trouxe cura, trouxe entendimento, deu a ele a força para viver de um jeito que honrasse aquilo que viu do outro lado. E por isso, toda vez que se sentia triste ou desanimado, ele fechava os olhos e lembrava daquela última imagem: seu pai, sorrindo, na porta da cidade celestial, esperando, mas sem pressa. Porque o tempo do reencontro pertence a Deus. Marcelo entendeu que sua missão aqui na Terra ainda não havia terminado. E que voltar não foi um castigo, de forma alguma. Foi uma nova oportunidade, mas a história não termina aqui. O mais surpreendente ainda estava por vir. Porque dias depois, quando ele já estava em casa se recuperando, algo aconteceu. Um detalhe, um pequeno sinal.
algo que confirmaria, sem sombra de dúvida, que o pai realmente havia estado ali, esperando por ele. E isso, segundo Marcelo, foi o momento em que ele finalmente desabou em lágrimas, não de tristeza, mas de uma gratidão que transbordava. O que será que aconteceu? Qual foi esse sinal que mudou tudo e provou que o amor transcende a própria vida? Marcelo voltou para casa dias depois, ainda fraco, mas com algo dentro de si completamente transformado. Ele falava pouco, pensava muito. E embora tentasse seguir a vida normalmente, havia uma parte dele que não conseguia parar de lembrar da cena que viu na entrada da cidade celestial. A imagem do pai, o sorriso, o gesto com a mão, a paz daquele encontro. Mas ao mesmo tempo uma dúvida insistia. Será que aquilo tinha sido real? Ou poderia ter sido apenas um sonho, um delírio causado pelos remédios e pela cirurgia? Marcelo sabia o que sentiu. Ele tinha a certeza no coração. Mas a mente humana, às vezes, tenta diminuir aquilo que o espírito vive com tanta intensidade. A lógica tenta apagar a fé. Ele estava nesse dilema, dividido entre a experiência que o transformou e a razão que o puxava de volta para a dúvida. Até que um dia, algo aconteceu. Era uma manhã comum. Marcelo estava sentado na cozinha, ainda se recuperando, com dificuldades para caminhar longas distâncias. O rádio estava desligado, a casa completamente silenciosa. Os filhos ainda dormiam. Ele olhava pela janela, perdido em seus pensamentos, quando sentiu de repente um arrepio leve na nuca. Não era um arrepio de medo ou de frio. Era o mesmo arrepio suave que ele sentiu naquela estrada de luz. O mesmo calor familiar do momento em que viu a cidade celestial de longe. Marcelo respirou fundo, sentindo aquela presença inexplicável preencher o ambiente. E então, ele viu. Sobre a mesa da cozinha, bem ao lado de onde ele estava, havia uma fotografia que ele não tinha colocado ali. Uma fotografia antiga, muito antiga. Era ele, ainda criança, no colo do pai. Os dois sorrindo dentro de um parque que já nem existia mais na cidade. A foto estava virada para cima, perto dele, como se alguém a tivesse colocado ali de propósito, para que ele a visse. Marcelo congelou. O coração acelerou de um jeito que ele não sabia explicar. Ele lembrava perfeitamente daquela foto, ou melhor, lembrava de tê-la perdido anos e anos atrás, quando a família se mudou de casa. A foto tinha simplesmente sumido. Ele, sua mãe, seus irmãos, todos procuraram por muito tempo, mas nunca a encontraram. Deram-na como perdida para sempre. E agora, de repente, ela estava ali, limpa, sem poeira, sem nenhum sinal de desgaste pelo tempo. Parecia nova. Imediatamente, ele chamou a esposa e, com a voz um pouco trêmula, perguntou se ela tinha achado a foto em alguma caixa antiga. Ela olhou, confusa, e respondeu que não, que nunca tinha visto aquela foto antes. Ele perguntou aos filhos quando acordaram, mas nenhum deles sabia de onde ela tinha vindo. Naquele instante, Marcelo entendeu. E as lágrimas, que ele vinha segurando há dias, começaram a cair sem controle. A foto era exatamente a mesma imagem que veio à sua memória quando ele viu o pai na entrada da cidade celestial. A mesma expressão, o mesmo sorriso acolhedor, o mesmo carinho no olhar. Era um sinal, simples, mas impossível de ignorar. Era como se o pai tivesse deixado uma mensagem clara do outro lado, algo que a lógica não poderia explicar. Era como se ele estivesse dizendo: filho, sim, eu estava lá. Sim, você me viu. E sim, um dia vamos nos reencontrar. Depois daquele dia, Marcelo nunca mais duvidou do que viveu. A dúvida se foi para sempre, dando lugar a uma certeza inabalável. Ele guardou a fotografia ao lado da cama e todas as noites antes de dormir, ele olhava para ela e agradecia. Agradecia pela segunda chance, agradecia pela mensagem, agradecia pela cidade de luz que viu e pelo reencontro que, ele sabia, um dia ainda vai acontecer. Mas a história não terminava ali.
havia mais. Algo ainda mais profundo estava para começar. Porque, após encontrar aquela foto, Marcelo começou a ter sonhos. Sonhos vívidos, intensos, que pareciam tão reais quanto a visão que ele teve durante sua experiência. E esses sonhos não eram comuns. Eles traziam mensagens, chamados e até mesmo advertências sobre o futuro. E em um desses sonhos, ele recebeu um pedido muito especial. Um pedido que iria mudar não só a sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Depois daquele sinal que recebeu através da foto, Marcelo começou a dormir de um jeito diferente. Antes da cirurgia, o sono dele era sempre agitado, cheio de preocupações, ansiedade, com pensamentos que nunca paravam. Mas depois da experiência de quase morte, as noites ficaram estranhamente tranquilas. E foi justamente nessa tranquilidade que algo extraordinário começou a acontecer. Na primeira noite, Marcelo sonhou que caminhava por um campo banhado por uma luz suave. Uma luz que parecia vir de todos os lados, ao mesmo tempo. O campo era silencioso, mas não estava vazio. Ele sentia que havia alguém ali perto, mesmo sem ver ninguém. Era a mesma sensação que teve na estrada de luz durante a EQM. A mesma presença protetora. No segundo sonho, ele já não estava mais no campo. Agora estava em um corredor longo, feito de uma claridade branca como nuvem. Não havia portas, mas ele sentia que cada passo o aproximava de algum lugar muito importante. E lá no fundo daquele corredor, ele ouviu a voz novamente. A mesma voz. Serena, profunda, impossível de confundir. A voz disse: "Você viu o que existe além. Agora precisa mostrar o que existe aqui." Marcelo acordou imediatamente, respirando fundo, com o coração acelerado. Ele não entendeu. Mostrar o quê? Para quem? Por quê? Mas o terceiro sonho trouxe as respostas que ele tanto buscava. Nele, Marcelo estava diante da cidade celestial mais uma vez. A mesma cidade que viu durante a sua experiência. Cristais vivos, torres brilhantes, uma luz que parecia respirar. Uma harmonia que nenhum som humano poderia sequer imaginar. Mas havia um detalhe diferente desta vez. A entrada da cidade estava mais próxima. E diante dela, novamente, estava seu pai. O pai sorriu e Marcelo sentiu o peito aquecer de amor. Mas ele não tentou se aproximar. Já sabia que não podia tocar. Já sabia que ainda não era a hora. O pai então levantou a mão, como se pedisse silêncio, e apontou para trás de Marcelo. Quando ele se virou, viu algo que mexeu profundamente com seu coração. Um grupo imenso de pessoas. Eram rostos conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que ele encontrou um dia e nunca mais viu. Pessoas que passaram pela vida dele sem que ele percebesse a importância delas. E então, entre esses rostos, ele viu outros que não conhecia. Pessoas de todas as idades, de vários lugares. Gente que ele nunca tinha visto na vida. Todas caminhavam, olhando diretamente para ele. Marcelo sentiu um aperto no peito e ouviu, pela última vez naquele sonho, as palavras que mudariam sua missão para sempre. O amor que você der será luz para eles, e a luz que você negar fará falta para alguém que espera por você. Marcelo acordou chorando, mas não era um choro de medo, era um choro de entendimento. Ele finalmente compreendeu por que tinha voltado. A experiência de quase morte não foi apenas uma visão, foi um chamado para mudar a maneira como ele vivia. Um chamado para amar mais e reclamar menos, para perdoar, ajudar, confortar, ouvir, cuidar. No fundo, era algo muito simples, mas ele nunca tinha enxergado dessa forma. A partir daquele dia, Marcelo decidiu viver diferente, ajudar quem pudesse. Ser luz onde antes passava despercebido. Porque ele entendeu que a sua missão não era grandiosa aos olhos do mundo, mas era gigantesca aos olhos de Deus. E cada pequeno gesto de amor era uma semente de luz plantada no caminho de alguém. Para Marcelo,
Isso se tornou um propósito de vida. E toda vez que a dúvida ou o cansaço tentavam voltar, ele se lembrava da cidade de luz, da presença ao seu lado, da voz que o salvou e do seu pai, sorrindo, esperando na porta do céu. Marcelo nunca mais foi o mesmo depois da experiência de quase morte, dos sonhos e das revelações que recebeu. Mas o mais marcante de tudo não foi a visão da cidade celestial, nem o reencontro emocionante com o Pai, nem a advertência poderosa da voz. Foi a mudança silenciosa que começou dentro dele. A partir daquele dia, Marcelo passou a enxergar cada pessoa de uma maneira completamente nova. Ele começou a perceber detalhes que antes ignorava completamente. Um olhar cansado no rosto de um desconhecido, uma tristeza escondida por trás de um sorriso forçado, um pedido silencioso de ajuda que ninguém mais parecia notar. Ele costumava dizer que depois da experiência, era como se o mundo tivesse se tornado mais transparente, como se ele pudesse sentir o que as outras pessoas carregavam por dentro, no fundo da alma. E essa nova percepção o transformou de uma forma que ele jamais imaginou. Marcelo começou a dedicar seu tempo a visitar hospitais, não para pregar sobre religião, mas simplesmente para ouvir histórias, para oferecer um ombro amigo. Ele começou a ajudar pessoas que se sentiam sozinhas, a conversar com estranhos que pareciam perdidos e sem rumo, a abraçar quem precisava de um gesto de carinho. Ele dizia que cada gesto, por menor que fosse, era como acender uma vela em um quarto totalmente escuro. Era um pequeno ponto de luz na vida de alguém. Segundo Marcelo, a grande missão que ele trouxe do céu não era fazer milagres gigantescos ou feitos extraordinários. Era fazer pequenos milagres, todos os dias. Ele escreveu em um caderno que guardava como se fosse um verdadeiro tesouro. As últimas palavras que ouviu naqueles sonhos reveladores: seja a luz nas estradas que ainda são escuras. Alguém espera pela luz que só você pode dar. Essas palavras se tornaram a base, o fundamento da maneira como ele passou a viver cada dia de sua vida. E com o passar do tempo, ele entendeu algo ainda mais forte e profundo. A cidade que ele viu, o caminho de luz, a presença amorosa ao seu lado, não eram visões apenas para ele ver e guardar para si. Eram para ele se lembrar. Lembrar de onde veio. Lembrar para onde um dia vai voltar. E o mais importante, lembrar que todo o amor que deixamos na terra é uma ponte que construímos para o céu. Marcelo dizia com uma certeza serena que, quando seu corpo parar de vez, ele sabe que o reencontro acontecerá. Ele sabe que o Pai estará lá, sorrindo do mesmo jeito que ele se lembrava. Ele sabe que a cidade não será mais um sonho, nem uma visão distante, mas um lar eterno. E enquanto esse dia não chega, ele vive como alguém que foi tocado pelo céu, com calma, com propósito, com uma imensa gratidão e com a certeza de que a maior prova de fé não é apenas acreditar no que está acima de nós, é amar profundamente quem está aqui embaixo, ao nosso lado. Hoje, quando alguém pergunta a ele o que viu durante aqueles minutos de morte, Marcelo responde sempre da mesma forma: não importa o que eu vi, importa o que eu trouxe de lá. E o que ele trouxe foi uma missão: amar como se cada gesto fosse eterno. E então, ele completa, sempre olhando para cima, com os olhos cheios de uma paz inexplicável. A cidade é real, a luz é real e o amor. O amor é a chave que nos leva até lá. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima.